Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a obra Os Irmãos Karamazov, escrito pelo grande autor Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski. Alguns estudiosos e críticos da literatura dizem que, de todas as obras de Dostoiévski, essa foi a melhor obra que ele já escreveu, porque ela aborda todas as temáticas que o mesmo autor havia já abordado em outras obras. Esta é considerada a obra que o Dostoiévski primeiramente teve que escrever várias outras obras para depois desenvolver a maturidade necessária para escrever esta obra, Os Irmãos Karamazov. Bem, Os Irmãos Karamazov, ele é uma obra que trata de várias temáticas dentro de apenas uma. Os Irmãos Karamazov conta a história de Fyodor Pavlovich. Na verdade, os Irmãos Karamazov, ele retrata muito mais uma história acerca de Alyosha, né, também chamado de Alexei Karamazov, do que do próprio pai, Fyodor Pavlovich. Fyodor Pavlovich, ele teve três filhos. Um se chamava Ivan, o outro se chamava Dmitri e o outro se chamava Alyosha, ou Alexei. E cada um desses filhos tinha uma personalidade muito interessante. Enquanto que o Alyosha era voltado mais para a espiritualidade, o Ivan e o Dmitri eram voltados mais para coisas materiais, para coisas mais materialistas. Interessante é que se trata de uma família conturbada, uma família problemática. O Ivan Karamazov e o Dmitri Karamazov, eles, eles optaram por viver uma vida mais secular. Já o Alyosha, ele optou por viver uma vida mais relacionada ao sacerdócio. Ele virou uma espécie de monge, ele vivia no convento junto com o mestre Zósimo, enfim. O Dmitri Karamazov, ele se tornou noivo da Kátia, mas a Kátia, por sua vez, ela tinha uma rival, uma mulher chamada Grushenka. Grushenka era o verdadeiro amor da vida do Dmitri, mas, por sua vez, ele era noivo da Kátia. O Ivan, que era o irmão do Dmitri, por sua vez, ele era perdidamente apaixonado pela Kátia. Então tu tinha o Dmitri, noivo da Kátia, mas apaixonado pela Grushenka. E ao mesmo tempo tu tinha o Ivan, que era o irmão do Dmitri, que por sua vez o Ivan, ele era apaixonado perdidamente pela Kátia. Já a Grushenka, que era o amor da vida do Dmitri, apesar do Dmitri ser noivo da Kátia, a Grushenka, ela era amante, digamos assim, do Fyodor Pavlovich, o próprio pai, tanto do Dmitri quanto do Ivan. Então tu tem a seguinte situação. O Dmitri, ele é noivo da Kátia, mas é apaixonado pela Grushenka, que é amante do pai dele. E o Ivan é o irmão do Dmitri, mas é apaixonado pela noiva do irmão dele. Então quer dizer, tu tem esse círculo, né, esses triângulos amorosos assim, provocando uma certa conturbação. Para ajudar ainda mais a história, você tem o Smerdyakov, que o pai, tanto do Dmitri quanto do Ivan, quanto do Alexei, o, o Fyodor Pavlovich, ele teve uma relação forçada com uma mulher muito espirituosa, caridosa, né? E ele se aproveitou dela. E ela acabou engravidando dele. E o fruto dessa relação maligna, o fruto dessa relação, digamos assim, pecaminosa, porque foi uma relação forçada em que o Fyodor Pavlovich forçou a pobre mulher a se relacionar com ele na marra. O fruto dessa relação foi um jovem, né, chamado Smerdyakov. Smerdyakov, por sua vez, ele tinha a chamada epilepsia.
né? Ele babava, ele caía no chão, ele se balançava, enfim, ele tinha visões. Então, e o Smerdyakov, ele, apesar dele saber que o pai dele era o Fyodor Pavlovich, ele nunca foi aceito pelo pai como filho mesmo. Ele nunca foi colocado na lista da filiação, ele nunca foi filiado, ele nunca recebeu o sobrenome do pai. O pai sempre negou ele. Os verdadeiros filhos que o pai colocou o sobrenome dele neles foi o Ivan, que eu já mencionei, o Dmitry, que eu já mencionei, e o Alyosha, né, também chamado de Alexei, que eu também mencionei. Então, os três únicos filhos oficiais do Fyodor Pavlovich foi o Dmitry, o Ivan e o Alexei. Então, o Smerdyakov era um filho rejeitado, digamos assim. Então, na herança, o Smerdyakov não teria parte nenhuma na herança. O pai, o Fyodor Pavlovich, como eu já disse, ele era apaixonado pela Grushenka. Só que a Grushenka, ela era apaixonada por ele, segundo a própria Grushenka mais tarde falaria, ela era apaixonada por ele mais por causa do dinheiro dele. O verdadeiro amor da vida dela era o próprio Dmitry, mas ela era terminantemente apaixonada pelo dinheiro, digamos assim, do Fyodor Pavlovich. Assim que ela se casasse com Fyodor Pavlovich, ela aplicaria um golpe do baú. Ela abandonaria ele e pegaria a herança dele. Só que para ajudar ainda mais aquela situação, tu tem o fato de que o Dmitry, ele tinha medo que a Grushenka de fato aceitasse se tornar esposa do pai dele, né, e receber dessa maneira a maior parte da herança como esposa e dar aos filhos, né, aos filhos do Fyodor Pavlovich, dar a eles uma quantia bem menor da herança. Porque uma vez que ela fosse a esposa, ela receberia uma quantia maior. Então veja a temática, veja a situação, assim, o sofrimento, a pressão, né, que essa família tinha. Para ajudar ainda mais nessa história, você tem em determinado momento uma briga, né, do Dmitry Pavlovich Karamazov, né, com um homem, um coronel, um capitão, enfim, chamado Snegiryov. E o Snegiryov, sendo, apesar de capitão, sendo um homem muito pobre e tendo que morar numa espécie de pensão bem pobrezinha, bem paupérrima, ele tinha um filho chamado Ilyusha, tá? E a mãe do filho dele era uma mulher doente, que ficava de cama o dia inteiro, e a pensão em que eles moravam era uma pensão bem pobrezinha, tinha um varal cheio de roupas sujas. Teve um momento em que o médico foi chamado para ver o Ilyusha, que o Ilyusha ficou gravemente doente, e o médico, ao descobrir onde era o local, ficou com nojo do local. O Ilyusha, certa vez, ele viu o Dmitry Pavlovich Karamazov batendo fortemente no Snegiryov, né, o pai dele, no caso, e ultrajando o Snegiryov, porque o Snegiryov era pobre, e ele, o Dmitry Fyodorovich Karamazov, era um homem que tinha uma família rica, então ele humilhou o outro pela pobreza do outro. O filho do outro, o filho do Snegiryov, ficou gravemente doente, né? O Ilyusha. O Ilyusha ficou gravemente doente ao ver o seu pai sendo humilhado unicamente por ser pobre, né? E aí o Ilyusha acaba mais tarde atirando uma pedra no Alexei Karamazov, que não tinha nada a ver com a situação. O Alexei acaba conquistando a amizade do Ilyusha em determinado momento, graças à sua misericórdia. O Alexei Karamazov, chamado também de Alyosha ao longo do texto, ele era um homem bastante voltado para a espiritualidade, para a religiosidade. Ele era um homem bastante voltado para questões sobrenaturais, para questões envolvendo reflexões, o cristianismo, o catolicismo ortodoxo da Rússia. Enfim, ele era bastante voltado para essas questões. Ele era bastante voltado para a questão de Deus, né, do mundo espiritual, a moral, a ética. Então ele era um homem muito calmo, né? Ao contrário dos irmãos que estavam naquele embate familiar, né? Um apaixonado pela mulher do outro, mas a mulher do outro estava interessada por outro, né? Enquanto
Os outros irmãos dele estavam nesse embate também em nome de carnalidade, em nome de dinheiro, em nome de um monte de coisa. Ele, o Alyosha, também chamado de Alexei Karamazov, o Alexei ele era voltado para as coisas espirituais, para as coisas religiosas, para as coisas superiores. E ele tinha um mestre, que era um mestre muito famoso da Rússia, chamado Mestre Zósimo. A personalidade do Fyodor Pavlovich, né, eu não preciso nem comentar muito, ele era um homem extremamente grosseiro, ele era um homem extremamente beberrão, ele era um homem extremamente carnal. Tá? E o Alyosha sempre se interessou pelas coisas espirituais. Então o pai olhava assim meio de qualquer maneira, assim meio de vez em quando pro filho, o meu filho gosta de coisas espirituais, legal. Não dava muita bola pro filho. Né? Os irmãos davam mais atenção para ele do que o próprio pai. Apesar do pai, de vez em quando, parece que pedia alguns conselhos pro filho, ao que o texto dá a entender. Mas o filho era voltado só para as coisas espirituais, ele não queria se casar, não queria nada, ele era voltado para as coisas espirituais, para os mundos superiores da filosofia, da teologia, da reflexão, da religião, enfim. E por causa disso ele passa a ter um papel predominante no texto. Por que ele passa a ter um papel predominante no texto? Porque em determinado momento o Dmitri planeja matar o pai. Mas o Ivan Karamazov também queria ver o pai morto. Entende? Porque o Ivan não aguentava o pai, porque o Ivan queria a parte dele do dinheiro, a parte dele da herança. E o Dmitri, ele queria matar o pai porque ele tinha medo que a Grushenka se apaixonasse pelo pai e resolvesse dar uma quantia pequena da herança para ele, para o irmão dele e para o Alyosha, que também era irmão dele. Então, o negócio do Dmitri era com a Grutchenka. Apesar do Dmitri ser noivo da Katia, né, Katerina Ivanovna, né, apelidada de Katia, o negócio dele era com a Grutchenka. Ele era apaixonado pela Grutchenka. E se a Grutchenka se casasse com o pai dele, ela iria receber a maior parte da herança e dar uma quantidade bem pequena da herança para os irmãos, para os filhos, né, biológicos dele. Então o Dmitri ele queria a todo custo a Grutchenka. Então ele disse, eu vou matar o meu pai, eu vou pegar a herança, né, a minha parte da herança, dividir com os meus irmãos as partes deles da herança, e eu vou ficar com a Grutchenka para mim para sempre. Vou viver feliz com ela para sempre. Só que o Ivan também queria ver ela morta, ver o pai morto. Então, quer dizer, aí o texto ele vai se agarrar muito nessa questão. Né? Chega um momento em que o Dmitri ele aparece durante a noite, porque o Fyodor Pavlovich ele queria se encontrar com a Grutchenka de noite, né? E ele até tinha feito um código com ela, né? Quando ela batesse na porta de determinada maneira, ele saberia que era ela, e aí ele iria imediatamente abrir a porta para ela, e os dois teriam assim um envolvimento carnal entre eles, um romance, enfim. Então o Dmitri, depois que o Dmitri descobriu mais ou menos qual era o código, qual era o tipo de batida na porta que os dois tinham estabelecido como código, o Dmitri ele foi pé por pé usando um pilão, né, que é um objeto que se bate na cabeça da pessoa pode matar a pessoa, né, com força, assim mata. E aí ele foi com aquele pilão, né, próximo à janela, onde estava, próximo da janela do quarto do Fyodor Pavlovich, o pai dele, e aí ele deu as batidas. Né? E aí o pai dele abriu a janela e falou, né, Grutchenka, é tu? Onde é que tu tá, Grutchenka? Vem aqui, eu tô aqui te esperando. Né? E aí o texto, ele se eleva, ou seja, ele não diz se o Dmitri bateu ou não na cabeça do próprio pai, na cabeça do Fyodor Pavlovich. A cena se altera, inclusive, e de repente aparece o Dmitri fugindo da casa, com a mão um tanto ensanguentada, e aparece o guarda da casa, né, aquele que cuidava, né, da casa, o zelador da casa, que era o pai adotivo do Smerdyakov, que era um filho, né, não oficializado do próprio Fyodor Pavlovich. O, né, zelador da casa vai até o quarto para ver o que estava acontecendo, e ele vê o
Fyodor Pavlovich caído no chão com a cabeça ensanguentada. E ele vê os pés do fugitivo, que era o próprio Dmitri, correndo. E ele se agarra nos pés do fugitivo. E o fugitivo, que era o próprio Dmitri, fica em cima do muro. Né? Fica trancado em cima do muro, sentado em cima do muro. E o zelador segurando o pé, a perna do Dmitri. E aí o Dmitri dá uma paulada, né, usando o próprio pilão, dá uma paulada na cabeça do zelador e o zelador cai quase morto, com a cabeça cheia de sangue. O Dmitri vai lá, limpa a cabeça do zelador e pega o dinheiro, né, porque havia 3.000 rublos numa espécie de envelope que estava na mão do Fyodor Pavlovich. O Dmitri pega aquele dinheiro, deixando apenas o envelope ensanguentado ali, e vai embora. Aí ele se encontra com a Grutchenka, ele faz uma espécie de festa. No início ele comprou uma arma porque ele queria se matar. Ele não aguentava aquela ideia de que ele tivesse matado o pai dele, ao que o texto dá a entender. Mas depois ele resolve fazer uma festa antes de cometer suicídio. Ele ainda estava a fim de cometer suicídio. Então ele resolve fazer uma festa e convida a Grutchenka. Uma festa noturna na casa da própria Grutchenka. Sem que ninguém tenha sido convidado. Era só ela, numa espécie de tipo de restaurante da época, uma taverna, algo assim. E aí eles fazem a maior festa, bebem bastante. Daqui a pouco aparece a polícia, né? Inclusive nesse momento ele já estava desistindo de se suicidar, porque a Grutchenka já estava dizendo para ele, e a gente vai viver junto, a gente pode viver junto e tal, eu não amo teu pai, eu amo a ti. E aí ele já estava pensando em desistir, de se suicidar, e pensava, bom, já que eu matei o meu pai, então eu fiz isso por amor à Grutchenka, então agora eu posso pegar ela e ir embora. Quando ele estava no alto nível da bebedeira e da festança, veio a polícia, prendeu ele e levou ele embora. E aí houve todo o interrogatório do porquê que ele matou, do porquê que ele não matou. Só que lá mais à frente ocorre um julgamento. E antes do julgamento, o Ivan não estava acreditando muito que o Dmitri tinha matado o próprio pai. E nem o Alexei, né, não tinha acreditado que o Dmitri teria coragem de fazer uma coisa dessas. E mais tarde o Ivan resolve investigar e conversa com o próprio Smediakov. E o Smediakov confessa que foi ele que matou o Fyodor Pavlovich. O pai, que também era pai dele, pela lógica, porque mesmo que o Fyodor nunca tenha confessado a paternidade dele, todos sabiam que era o pai. Então, por que o Smediakov tinha matado o Fyodor Pavlovich? Exatamente porque o Fyodor Pavlovich nunca aceitou ele como filho legítimo, apesar de ser filho legítimo, e nunca colocou ele na lista de herdeiros da herança. Então ele resolveu matar o próprio pai, pegar os 3.000 rublos que estavam no envelope e, né, fugir para a França. Inclusive ele já estava aprendendo francês, fugir para a França e viver na França como francês. Sair da Rússia e ir para a França. Só que, né, o Ivan pressionou tanto o Smerdjakov que o Smerdjakov acabou confessando para o Ivan. E o Ivan disse, amanhã, quando houver o julgamento do Dmitri, eu vou falar publicamente que você matou o Fyodor Pavlovich, o meu pai. O Smerdjakov disse, mas qual é a prova? Qual é a prova que o senhor tem? Qualquer um diria, ele está tentando livrar o irmãozinho dele, o Dmitri, né, de ser preso por parricídio. Mas o Ivan Fyodorovich ficou tão indignado que ele disse, não, eu vou de fato provar que você matou, você confessou para mim e eu vou usar isso como prova, né? E aí o Smerdjakov no outro dia amanhece morto, ou seja, o Smerdjakov cometeu suicídio. Tá? E aí, naquela conversa que o Smerdjakov teve com o Ivan antes do suicídio, ele mostrou para nós como é que ele matou o pai dele. Ele matou o pai dele, apesar do pai, Fyodor Pavlovich, nunca ter assumido a paternidade. Ele matou o pai exatamente naquele meio tempo em que o Dmitri, né, ouviu o barulho do pai chamando pela Grutchenka, mas o Dmitri não teve coragem, e essa parte é oculta no texto, mas depois o próprio Smerdjakov descobre essa parte para nós, né? Ele matou o Fyodor Pavlovich. O máximo que o Dmitri conseguiu fazer foi bater na cabeça ao que o texto dá a entender, deu uma batida de leve que deixou o Fyodor Pavlovich tonto.
Mas o Fyodor Pavlovich só foi morto mesmo pelo próprio Smerdyakov. O Smerdyakov foi quem matou, o Smerdyakov pegou uma quantia de dinheiro e guardou para ele. E depois o mesmo Smerdyakov, né, depois que houve uma espécie de barulho e gritaria, depois que o próprio zelador, que era o pai adotivo do Smerdyakov, se levantou e foi atrás do Dmitri, acreditando que o Dmitri tinha matado o Fyodor Pavlovich, nesse meio tempo o Smerdyakov fingiu que estava tendo um ataque epilético, né, numa espécie de escadinha, e ficou lá se balançando. Depois ele acabou tendo de fato um ataque epilético e ele ficou 2 ou 3 dias dentro do hospital, né? Então a própria natureza parece que ajudou ele sem querer. Então o que acontece? O que acontece é que depois de um tempo, depois que o Smerdyakov conta tudo isso pro Ivan, e depois que o Smerdyakov diz, eu sabia que se eu tivesse matado, que se eu matasse o Fyodor Pavlovich, o Dmitri receberia toda a culpa no meu lugar, porque todos sabiam que o Dmitri odiava o próprio pai, porque todos sabiam que o Dmitri, apesar de ser noivo da Katerina Ivanovna, ou seja, Katia, ele era na verdade apaixonado pela Grutchenka, a mesma mulher que o pai dele era apaixonado, então todos sabiam que ele queria matar o pai para ficar com a Grutchenka e para não correr o risco da Grutchenka se casar com o pai e acabar recebendo a maior parte da herança. Então o que acontece? O que acontece é que em determinado momento, né, o Smerdyakov, depois de receber sérias ameaças do Ivan, né, o Ivan dizendo eu vou provar para a justiça que tu foi o assassino, o Smerdyakov acaba cometendo suicídio. E esse é o fim do Smerdyakov. Interessante que em determinado momento a justiça daquela época, a justiça russa, determinou que o Dmitri é o culpado da morte do pai, né, porque não havia provas nenhuma mostrando que o Smerdyakov tinha matado. Para nós, os leitores, né, o narrador deixa claro que foi o Smerdyakov, mas o juiz, por falta de provas, não sabia quem foi. E quando alguém falou que foi o Smerdyakov, o juiz disse, mas quais são as provas que tu tem? Aquele pobre homem cometeu suicídio logo depois, né, era uma mente fraca. Né, é muito fácil a gente tentar livrar o vivo parricida do Dmitri e condenar um homem morto como o Smerdyakov, né, que por estar morto já não nos interessa mais. Então parece que a própria justiça russa queria de fato alguém para culpar, alguém vivo para culpar e colocar na prisão. Né? E foi o caso do Dmitri. No final, o Dmitri ele acaba fugindo para a América, para os Estados Unidos. Ele acaba fugindo para os Estados Unidos ao lado da Grutchenka. Ele abre mão do noivado dele com a Katerina Ivanovna e ele vai para os Estados Unidos com a Grutchenka. O Ivan, né, o Ivan Karamazov, ele termina na casa da Katerina Ivanovna. Então tu tem um final, uma espécie de final feliz, quase um final feliz, um final tenso, mas quase um final feliz. Porque o Ivan, de fato, amava a Katerina e só não se relacionava com a Katerina porque a Katerina era noiva do irmão dele, que era o Dmitri. E no final, a Katarina e o Ivan acabam terminando juntos praticamente, porque o Ivan ele termina na casa da Katarina passando mal, né? O Ivan passou mal, ficou doente e tal. No final do texto ele passa bem mal, mas não chega a morrer, ele só passa mal, mas é uma doença que o próprio texto diz, depois ele se recuperou. E termina na casa da Katarina, né? Na casa da mulher que ele sempre amou. O Dmitri, né, ele termina de fato com a Grutchenka, que era a mulher que ele sempre amou. Apesar dele ser noivo da Katarina Ivanovna, ele sempre amou verdadeiramente a Grutchenka. E aí ele acaba pegando a Grutchenka, né, aprendendo um pouco de inglês e indo para os Estados Unidos. E termina o texto com a despedida deles. Né, a despedida da Grutchenka e do Dmitri, né, para sua fuga aos Estados Unidos. Porque o Dmitri ele diz para nós que ele jamais suportaria ser condenado por um crime que ele não cometeu. Né? Porque por mais que ele odiasse o pai dele, ele nunca matou o pai dele. Quem matou foi o Smerdyakov. Então, e a justiça russa não estava nem um pouco interessada em fazer justiça. Ela só queria achar um culpado. E já haviam, de alguma maneira, condenado o Dmitri no julgamento. Só faltava o veredito final, mas o próprio juiz disse, não, esse homem vai ser preso, o Dmitri vai ser preso. Então o Dmitri resolve fugir para os Estados Unidos junto com a Grutchenka. Ele disse, eu jamais suportaria. Inclusive o tratamento de tu, né, naquela época era um tratamento grosseiro. Geralmente as pessoas chamavam umas às outras de senhor e senhora.
Só prisioneiros e pessoas do baixo nível e empregados domésticos é que eram chamados de tu. E o Dmitri, ele diz em determinado momento que quando os policiais estavam prendendo ele, eles chamaram ele de tu pra lá, tu pra cá, tu. E ele disse que só aquilo ali já deixou ele muito nervoso, ele jamais aceitaria virar um prisioneiro, ele jamais aceitaria ser um preso, ele jamais aceitaria virar um mero prisioneiro de uma prisão russa. Ainda mais por um crime que ele não cometeu. Então, no final, ele termina indo para os Estados Unidos junto com a Grutchenka. Interessante é o diálogo que eles têm com o Alexei, no final, tanto a Grutchenka quanto o Dmitry, né, que eles têm com o Alexei, né, o Alyosha, e que eles falam mal dos Estados Unidos. Eles falam, vou ter que ir para a América, vou ter que ir para os Estados Unidos, que droga, né? Então o plano deles era o seguinte, ir para os Estados Unidos como uma espécie de imigrante ilegal, né? Lá nos Estados Unidos virarem agricultor e, né, morarem no meio das comunidades mais pobres e das comunidades agrícolas dos Estados Unidos. E depois que eles já tivessem conseguido o seu título de cidadão americano, cidadania estadunidense, que já fossem considerados cidadãos norte-americanos, ele e a Grutchenka, eles, já com outro nome, com nome americano, voltariam, né, com outro nome, com outras características físicas, eles voltariam para a Rússia e terminariam seus dias no sul ou no norte da Rússia, tá? Longe daquela cidade em que se passa toda a história. Porque eles disseram que eles jamais aceitariam morrer em uma nação que não fosse a Rússia. Eles eram russos e morreriam como russos e terminariam como russos. O máximo que eles fariam é ir para os Estados Unidos para assumir a cidadania americana, porque daí eles voltando para a Rússia, com outro nome, com nome americano, e com outras características físicas, com características físicas americanas, inclusive o Dmitry, ele fala em determinado momento que ele procuraria um médico para acrescentar uma pinta a mais no rosto dele, ou para furar um olho dele, enfim, para ele voltar para a Rússia com outras características, com uma característica mais estadunidense, né? Ele diz, olha, eu jamais suportaria morrer numa outra nação que não fosse a Rússia. E voltando dos Estados Unidos para a Rússia como cidadão americano, eu já não estaria totalmente entregue à justiça russa, ainda que a justiça russa um dia descobrisse que eu mudei de nome. Então, porque agora eu já teria dupla cidadania, a Rússia já teria que entrar em contato com os Estados Unidos para fazer qualquer coisa a meu respeito. Interessante que já o Alexei, né, o Alyosha, ele foi o que eu menos falei nessa história toda, exatamente porque ele, por ter aquela vida mais calma, né, o negócio dele era viver junto do mestre Zósimo, num convento. Na Rússia existe a seguinte regra: quando você morre, se você for um santo homem ou uma santa mulher, quando você morre, o seu corpo não fede, né? O seu corpo, depois de um certo momento de morto, né, passa a ter um perfume agradável, um perfume de flores, de rosas, enfim, um perfume agradável. O Alexei, né, ele várias vezes teve conversas com os irmãos dele, o próprio pai dele questionavam muito a existência de Deus, né? E ele, atormentado com os questionamentos da família dele, de repente vê o homem mais santo, né, que ele conhecia, que era o próprio mestre Zósimo, de repente morto, né, até aí tudo bem, mas passados apenas algumas horas de morto, né, ele começou a feder. Né, o mestre Zósimo, o corpo do mestre Zósimo começou a feder um cheiro terrível, nojento, né, e isso era contra a tradição russa. A tradição russa dizia que quando um santo homem morre, esse santo homem acaba desenvolvendo um perfume, o corpo dele acaba desenvolvendo um certo perfume, um aroma agradável. E não faltaram críticos para dizer que o mestre Zósimo ele levava de fato uma vida profana, porque ele aceitava marmeladas, ele aceitava doces da mão dos fiéis, apesar da comunidade inteira dizer que ele era um homem santo, que intocável, enfim, mesmo assim muitos inimigos dele não concordavam com o fato dele interagir tanto com o povo, dele fazer suas orações para o povo e receber e receber pagamentos em troca de seus milagres, né? Pagamentos que eram flores e coisas do gênero, né? Então ele não houve essa situação. E isso acabou deixando a fé do Alyosha, né, exatamente muito enfraquecida. E para ajudar ainda mais, em determinado momento, o Ivan
Karamazov, né? Quando o Alexei, ele estava... Porque antes de morrer, o mestre Zósimo mandou que ele, o Alexei, interagisse mais com a família dele durante um tempo. Quando o Alexei estava com a própria família durante um tempo, interagindo com eles, procurando entender a situação da família dele, o Ivan Karamazov convida o Alexei, né, o Alyosha, para tomarem alguma coisa na taverna. Taverna, para quem não sabe, era uma espécie de bar, né, aquilo que nós chamaríamos de bar, boteco, enfim. E os dois começam a conversar na taverna, tá? O Alexei e o Ivan. E o Ivan começa a questionar o Alexei. O Ivan começa a dar a entender, através de uma longa conversa, que o cristianismo traiu a própria mensagem de Jesus Cristo, que os sacerdotes do cristianismo hoje em dia nada têm com Jesus Cristo e nem com a mensagem de Jesus Cristo, que se o próprio Jesus Cristo viesse de volta à vida, ou viesse do céu novamente, os próprios membros da igreja dele o matariam, e que talvez Deus não exista, né? E se Deus não existe, tudo é permitido. Uma vez que Deus não exista, não existe uma verdade absoluta, uma moral absoluta a ser seguida, então se você quiser matar alguém, você pode. Essa era a ideia do Ivan Karamazov. E para ajudar ainda mais, o Ivan Karamazov dizia que amar ao próximo é algo que todos podemos fazer até a hora de fato começarmos a conhecer esse próximo. Ou seja, todo mundo ama o próximo até a hora de conhecer de fato o próximo. A partir da hora em que conhece o próximo, já não o ama mais. Porque daí você passa a conhecer os deslizes da pessoa, você começa a perceber os altos e baixos da pessoa, a personalidade da pessoa. Tudo isso o Ivan Karamazov jogou na cabeça do Alexei. Assim. O Alexei ficou meio tonto, assim, porque o Alexei ele já estava um pouco com a fé dele meio cambaleante. O Ivan ainda deu esse monte de cargas d'água na cabeça do coitado do Alexei, e o Alexei ficou assim, né? Mais tarde o Alexei vê o Dmitry meio bêbado, assim, meio nervoso. O Dmitry tinha tentado suicídio, e o Dmitry, né, ele diz então o Dmitry ele tinha essa tendência suicida, e o Dmitry, né, ele diz em determinado momento a mesma coisa, que Deus não existe e que por Deus não existir, não existe uma moral absoluta. Eu não sou obrigado a amar ao meu próximo, eu não sou obrigado a abrir mão dos prazeres, eu não sou obrigado a abnegar, eu não sou obrigado a promover a minha própria abnegação, eu não sou obrigado a lutar pela santidade, eu não sou obrigado a nada. Tá? Uma vez que Deus não exista, não existe uma verdade absoluta, não existe uma moral absoluta, não existe nada. Então, tudo é permitido, não existindo Deus, tudo é permitido. Essa era a lógica de Ivan Karamazov e também de Dmitry Karamazov, em cima da cabeça do coitado do Alexei. E para ajudar ainda mais, né, a Grushenka, ela era uma mulher bastante levada, digamos assim, né, ela tinha esse hábito de seduzir os homens e não sei mais o que. E a Katia já era uma mulher mais, né, um pouquinho mais nobre do que a Grushenka. E a Grushenka, ela pisca os olhos pro lado do Alexei, ela senta no colo, na perna do Alexei em determinado momento da conversa entre os personagens, né? Então parece que ela estava tentando seduzir o Alexei e induzir o Alexei a entrar naquela situação, né? Que o próprio Dmitry e o próprio Ivan estavam imersos, né? E se ela tivesse conseguido, então tu teria o Dmitry, noivo da Katia, e apaixonado pela Grushenka, que por sua vez era amante do pai dele, e o Alyosha, né, irmão do Dmitry, e apaixonado pela mesma Grushenka. Quer dizer, então já entraria um embaralhamento ainda maior. Ainda bem que isso não aconteceu, que o Alyosha conseguiu se manter firme e fiel às suas convicções religiosas e ele não quis se envolver nesse tipo de situação, mas quase ele se envolveu, quase, né? Então o que acontece? O que acontece é que quando o mestre Zósimo começou a feder, o corpo do mestre Zósimo começou a feder, a fé do Alyosha, que já estava baixa, começou a baixar ainda mais, né? Então, mas não terminou. Então, é interessante que quando o Alyosha ele se deparou com toda essa situação, a fé dele diminuiu ao máximo, mas não terminou, a ponto dele ter aceitado até uma bebida alcoólica, algo que ele jamais faria. Mas
ao entrar em contato com as pessoas, né, ao tirar a roupa de monge, né, e entrar em contato com as pessoas em geral, e ver a bagunça que era a vida das pessoas que abriam mão de Deus e da religião e da fé cristã, enfim, aí parece que ele se tornou mais fiel. A ponto de até os meninos que brincavam na rua quererem conversar com ele, né? O Iliusha tirou uma pedra nele, ou deu uma mordida na mão dele, enfim, exatamente porque o irmão dele, o Dmitri, né, tinha xingado o pai de Iliusha, né, o senhor Snegiriov, né, mas depois o próprio, ao entrar em contato com aquela situação, o Alyosha conseguiu conquistar a alma do menino, conseguiu fazer com que o menino visse ele não como mais um Karamazov safado, mas sim como uma pessoa que, mesmo sendo um Karamazov, né, mesmo assim era uma pessoa de bem. Tá? Então o Alyosha, de alguma maneira, ele representou o melhor da família dele, através da sua fé em Deus. Né? E tem um outro menino também, que é chamado no texto de Kolya. O menino, né, ele já era também um fruto, né, de uma relação entre um homem e uma mulher que não se deram muito bem, acabaram se afastando um do outro, né, pediram o divórcio um do outro, e aí o menino acabou sendo criado mais pela mãe do que pelo pai. Aí mais tarde surge um professor que se apaixona pela mãe dele, né? E aí a mãe dele parece que tem alguns encontros às escondidas com o professor dele, sem que ele saiba, apenas desconfie. E aí ele é criado por uma espécie de ama, né, durante um tempo. Uma ama que não é tão velha assim, é uma moça jovem. Então, quer dizer, tu tem mais essas questões, né? E esse menino, o Kolya, ele passa a desenvolver uma amizade muito bacana com o Alyosha, com Alexei Fyodorovich Karamazov, exatamente devido à espiritualidade do Alyosha. A espiritualidade do Alyosha, a maneira como o Alyosha procura entender as pessoas, a maneira como o Alyosha procura trazer Deus na vivência das pessoas. E tem uma moça que acaba se apaixonando pelo Alyosha, né? Mas daí o Alyosha não dá muita bola para ela, ela passa a não ter nenhuma participação dentro do texto. Ela aparece brevemente, como sendo a filha de uma mulher que seguido aparecia para o mestre Zósimo à procura de algum milagre, né, para o filho dela que estava lutando no exército russo, né? Então, quer dizer, é um texto fantástico. Veja todas as problemáticas que são tratadas nesse texto. Os melhores personagens, na minha opinião, os melhores personagens desse texto, os irmãos Karamazov, veja a grossura desse livro, tá? A grossura desse livro. É um livro bem grosso mesmo, tem 911 páginas esse livrinho aqui. Tem até um marcador de página, tá? E eu achei interessante isso daqui, ó. No início tem a imagem, né? A imagem de uma igreja russa, né? E mais das casinhas, né, pobres debaixo da igreja, né, junto da igreja ali. Isso é uma coisa que eu achei bem interessante no texto, no livro, né? Esse design, esses desenhos todos aqui, né? É bem interessante mesmo, bem interessante mesmo. E mais esse marcadorzinho amarelo aqui para tu marcar as páginas, né? Então, quer dizer, é uma obra fantástica, tá? É uma obra fantástica, uma obra de 910 páginas, né? 911 páginas. E, inclusive, o narrador várias vezes vai pedindo perdão, né, para o leitor à medida que vai narrando a história, porque ele mesmo confessa que a história é bastante longa, né? São 911 páginas. E também a palavra Karamazov, tá? Antes que alguém pergunte aí o que significa Karamazov, a palavra Karamazov, a palavra Karamazov, tá? Ela vem do russo, né? Vem de kara, que significa castigo na língua russa, ou punição. E o Mazov vem do verbo maza, verbo russo maza, que significa sujar, pintar, não acertar. Então, Karamazov significa aquele que com seu comportamento maligno, digamos assim, ele acaba criando a sua própria desgraça, o seu próprio sofrimento. E muitos tradutores traduzem dessa maneira. Então, os irmãos Karamazov, eles, por causa da personalidade deles, do jeito deles serem, eles acabaram criando a sua própria vida. Tá? O Dmitri acabou terminando nos Estados Unidos com a Grutchenka. O Ivan acabou terminando na casa da Katia, da Katerina Ivanovna.
E o Alyosha terminou sozinho. Ou ele terminou arrumando uma mulher bacana, né? Porque o texto ele não fala sobre como terminou Alyosha. Apenas diz que ele terminou bem. Né, que ele terminou assim, foi um dos melhores, os que terminou melhorzinho. É possível que depois do final do texto, né? Digamos assim, uma continuação, ele tenha se apaixonado por uma mulher bacana que tenha se casado com ele. Tá? E que não tivesse envolvida naquela trama, né, toda. E então é interessante que o Alexei, né, o Alyosha, ele é o meu personagem favorito dentro dessa obra. Os irmãos Karamazov. Os dois personagens favoritos que eu tive aqui depois que eu li essa obra foi o Alexei, né, também chamado de Alyosha, e o mestre Zósimo. Tá? Uma coisa que eu, por causa da sabedoria deles, por causa da calma deles, enfim, muita coisa. Uma das coisas que eu gostaria de falar para vocês é que esse livro aqui, Os Irmãos Karamazov, tá? E vários outros livros do Fyodor Dostoevsky, para muitas pessoas, ele é considerado um livro de difícil leitura, exatamente pelo fato do número de páginas dele, são 911 páginas, mas né, isso nesse volume único, né, algumas editoras preferem dividir em volume 1 e volume 2, né, mas a única coisa que eu posso dizer para vocês é que é um texto que para muitas pessoas pode ser difícil de ler, porque ele lembra muito uma novela mexicana. Sabe aquelas novelas que tu assiste às vezes na televisão, que a história de repente esquenta, daqui a pouco esfria de novo, daqui a pouco esquenta de novo, daqui a pouco esfria de novo, daqui a pouco esquenta de novo, daqui a pouco esfria de novo. É assim, essa historinha aqui, essa obra que os irmãos Karamazov, ela é assim. Existem partes assim, ó, em que até mesmo um leitor que não gosta de ler muito, ele leria 10 páginas numa sentada, de tanto que o clímax esquenta, entendeu? Mas existem partes em que para tu ler uma página às vezes se torna cansativo, parece que tu tá lendo uma eternidade, entendeu? Então existem pontos assim em que a obra simplesmente esquenta a ponto de evaporar, assim. Ó. Aquela parte, por exemplo, em que tu não sabe quem foi que matou, aparece a cena do crime, aparece o Dmitri entrando lá tentando matar o pai, mas ao mesmo tempo o narrador ele pausa aquela parte e já vai para uma outra cena. Ali tu lê a próxima cena só para tu ver o que ele vai falar daquela anterior, só para ver se o Dmitri de fato vai matar o pai, se o Dmitri não vai matar o pai, se o Dmitri vai ter coragem de fazer isso, se o Dmitri não vai ter coragem de fazer isso. Quer dizer, isso esquenta, gente. Isso esquenta, isso faz com que tu leia 10 páginas numa única sentada. Já algumas outras partes, aquela parte do julgamento, por exemplo, em que ele está sendo julgado, ou a parte do interrogatório em que ele está sendo interrogado no meio dos policiais, aquela parte ali é a parte que eu achei mais cansativa mesmo, porque eles ficam enrolando assim, aí vem um, fala uma coisa, aí daqui a pouco vem outro, já fala outra coisa, aí, aquela parte ali assim, ó, quem não gosta de ler naquela parte vai parar de ler provavelmente, vai fazer um café, vai fazer alguma outra coisa, entendeu? Porque aquela parte é cansativa. Tô falando sério. Já as partes mais quentes são as partes em que aparece o mestre Zósimo morrendo, as partes em que aparece o Ivan conversando com a Alyosha, com o Alexei, a parte em que aparece o menino Kolya e o menino Ilyusha, a parte em que aparece o, o no final, né, o julgamento, no final, assim, antes do julgamento, melhor dizendo, em que uma hora se diz que Smerdyakov matou, e de fato no final se sabe que ele matou, Smerdyakov matou o Fyodor Pavlovich, mas daqui a pouco eles já estão inferindo, né, que talvez o Dmitri também tenha tido uma participação ativa no assassinato. No final, né, se descobre que o Smerdyakov de fato foi o que matou sozinho o Fyodor Pavlovich. Mas como eles criam um enredo bacana, tu lê aquela parte assim, ó, numa sentada, tu quer saber o que vai acontecer. Entendeu? Então, assim, ó, no final, termina o Alexei, né, o Alyosha, indo no funeral do Ilyusha, que é aquele menino que, por não ter suportado ver o pai, né, o Snegiryov, sendo humilhado pelo Dmitry Karamazov, né, o menino acaba ficando doente por causa daquela humilhação, né, aquela humilhação, bah, meu pai é pobre, por isso ele foi humilhado pelo rico.
E aí ele fica doente e morre no final. Por causa disso, ele fica com uma espécie de doença psicológica, ele morre no final. E aí, exatamente nessa morte, ocorre o funeral do menino, né, dá as mínimas descrições de como é o funeral do menino, e termina exatamente com o funeral do menino. O funeral do menino é a parte final, é a cena final, é a parte final. E aí aparece o Alyosha, né, o Alexei Karamazov, aparece os meninos indo no sepultamento junto com ele, aparece o pai, né, vendo o próprio filho no caixão e tal, aparece a mãe se abraçando no corpo do filho, aparece mais tarde o Alyosha, termina mesmo com o Alyosha, né, e os meninos indo num jantar em homenagem ao menino que havia morrido, porque na Rússia eles têm esse hábito, né? Quando uma pessoa morre, geralmente se faz um jantar, né? Se a pessoa morre, a pessoa é sepultada, é deixada no cemitério, é sepultada, enfim, se faz todo o ritual certinho. E depois a família se reúne, né, na casa em que morava o falecido, né, e fazem um jantar, né, em homenagem ao falecido. Então é um jantar para se lembrarem do falecido, falarem sobre ele, refletirem e tal. Então termina exatamente nessa cena deles falando sobre o jantar, né? E até aparece o menino Kolya, né, dizendo que nossa, que cultura maluca é essa que nós temos, hora fazer um jantar em homenagem aos mortos, né? Como se os mortos de alguma maneira pudessem voltar, né, para falar com a gente, para participar do jantar com a gente. E aparece um outro menino dizendo para ele, e vai ter até salmão, né? Vai ter até salmão, né? E aí ele já manda o outro menino ficar quieto, porque o menino se meteu demais, e o Alyosha fica só ouvindo aquilo e rindo, né? Então termina assim de uma maneira bem light, tá? É um texto, os irmãos Karamazov, é um texto assim, ó, que ele trabalha várias questões filosóficas e às vezes até se torna meio cansativo, porque tu tá refletindo sobre uma questão filosófica que o livro levantou. Aí daqui a pouco, quando tu vê, surge uma conversa entre os personagens que daí já levanta uma outra questão filosófica. E aí daqui a pouco já surge uma outra conversa com os personagens que já surge uma nova questão filosófica e existencialista. O Dostoiévski, ele trabalha muito a questão do existencialismo nas obras dele, né? Isso é muito forte no Dostoiévski. Até tem gente que fala que o Dostoiévski, né, foi na literatura quem criou o existencialismo na literatura, né? Então, quer dizer, aparecem várias questões filosóficas. Eu abordaria 4 questões filosóficas que são trabalhadas no livro, tá? A primeira é: se Deus não existe, tudo é permitido. Que é aquela famosa conversa entre o Ivan Fyodorovich Karamazov e o Alyosha, né, na taverna, né? Isso aconteceu antes que o Fyodor Pavlovich fosse assassinado pelo Smerdyakov. Depois, a segunda questão filosófica que é levantada no livro é: a igreja hoje não respeita as ideias de Jesus e o cristianismo fracassou. Também aquela famosa conversa entre o Ivan Karamazov e o Alyosha, o Alexei Karamazov, na taverna. A terceira questão filosófica é: todo filho quer matar os pais. Todo filho tem um sentimento parricida. E aí já entra aquela questão freudiana, né? Do complexo de Édipo, do filho querendo matar o pai para ficar com a mãe, né? Isso é trabalhado também na obra quando no julgamento já do Dmitri, né? Os advogados, os juízes, enfim, falam sobre isso, né? Que os filhos querem matar os pais para terminar se relacionando com as mães. No caso, como a mãe do Dmitri havia morrido, né? Quem estava substituindo o papel de mãe seria a Grutchenka, que era a mulher que o Dmitri era apaixonado e que o pai do Dmitri, o Fyodor Pavlovich, também era apaixonado. Então seria uma espécie de complexo de Édipo aí, mesmo que sutil, né? Embora não biológico, mas psicológico. A quarta questão filosófica, né, que eu vi nesse livro é: a sociedade é má e perversa, onde os ricos maltratam os pobres, né? Que seria aquela famosa parte que eu citei aqui do Mitya ultrajando, xingando, batendo no capitão Snegirov, né? E o menino Ilyusha, o filho do capitão, vendo toda a cena e vendo seu pobre pai sendo humilhado pelo rico Dmitri, né? A quinta questão filosófica que eu poderia ver aqui é: quem se entrega ao caminho do bem, como Alyosha e o mestre Zósimo fizeram, né,
ele tem uma vida feliz, um final feliz, que foi o que aconteceu na obra. Já quem é materialista, consumista, mau, preconceituoso, carnal, como Ivan, Mitya, Fyodor Pavlovich, né, que é o pai dos dois, o Smerdyakov, esses terminam mal. O Smerdyakov se suicidou, né? O Ivan até que terminou de uma maneira mais ou menos feliz, porque ele terminou com a mulher que ele ama, a Katia. E o Mitya, né, ele terminou também com a mulher que ele ama, com a Grutchenka, mas daí já teve que sair do país para não ser preso, já teve que fazer uma fuga. Então, foi um final feliz? Foi. Mas não foi como seria se ele tivesse conseguido permanecer na Rússia, numa boa, do jeito como ele queria. Ainda mais que os Estados Unidos era um lugar que o Dmitry detestava. Então ele foi obrigado pelo destino a terminar lá nos Estados Unidos. Lembrando que pela lógica desse livro aqui, Os Irmãos Karamazov, nós é que criamos o nosso próprio destino. Seria mais ou menos essa a filosofia central do livro. Aqueles que foram materialistas tiveram um final mais ou menos feliz, não foi feliz, mas não foi a coisa mais terrível do mundo, mas mesmo assim tiveram um monte de problema que o Alyosha não teve. O Alyosha, como decidiu viver uma vida voltada mais para a espiritualidade, ele não teve os mesmos problemas que os irmãos dele tiveram, né? Então tem essa lógica também. A sexta questão filosófica que a gente pode ver aqui é que a mãe do Smerdyakov, né, a mãe biológica do Smerdyakov, ela era uma mulher boníssima, né, uma mulher muito boa, e ela foi violentada pelo Fyodor Pavlovich, né, tanto é que ela acabou terminando grávida, né, e acabou dando à luz ao Smerdyakov, né, que era um jovem que queria ser rico a todo custo, mesmo não sendo, e trabalhava para o Fyodor Pavlovich, e o Fyodor Pavlovich nunca reconheceu ele como filho, né? A mãe do Smerdyakov, apesar de ser uma mulher boa e dar aos mendigos aquilo que as pessoas davam para ela, mesmo que ela também fosse uma espécie de mendiga, né? Ela dava para a igreja, inclusive, aquilo que as pessoas davam para ela, mesmo ela sendo mendiga. Então, ela sendo uma pessoa muito boa, uma pessoa boníssima, mesmo assim ela morreu feia de vida, né? Ela morreu de maneira trágica, né? Sozinha, praticamente. Então, às vezes, o bem, as pessoas do bem, elas terminam de uma maneira ruim, de uma maneira má. Então esse livro ele possui elementos bastante assim, ele tenta ser bastante existencialista, ele tenta não romancear. Apesar de ser um romance, ele tenta não romancear, né? E depois aparece o ano aqui, 1877 a 1880, né? Então, no final aparece os meninos dizendo, né? E agora chega de palavras, vamos ao banquete fúnebre. Não se perturbem, porque vamos comer bons pratos. É um costume antigo, eterno, e nele há algo bom. Disse Alyosha, né? Não os meninos, o Alyosha, sorrindo. Ah, bem, então vamos. Agora caminharemos de mãos dadas. Eternamente assim, por toda a vida, de mãos dadas. Viva Karamazov! Gritou mais uma vez Kolya, né, o menino, entusiasmado, e mais uma vez todos os meninos ecoaram o seu grito. E aí no final aparece 1879 a 1880. Então, quer dizer, é uma coisa fantástica. O Smerdyakov, em determinado momento, quando se discute, né, se é lícito ou não é lícito a um missionário cristão, quando está numa nação onde o cristianismo é proibido, e ele vai lá pregar as mensagens de Cristo, se é lícito ou não é lícito, à luz da fé cristã, que esse missionário cristão negue que é um cristão, o Ivan Karamazov, o Dmitry Karamazov, o Alyosha Karamazov e o pai deles, que era o Fyodor Pavlovich Karamazov, eles estavam sentados juntos discutindo isso, e o Smerdyakov, ele vai levantar uma questão muito interessante, que é a seguinte, ó. Ele diz o seguinte, que se um missionário cristão, ele não tem poder de fazer com que uma montanha se precipite no mar, porque Jesus falou, né? Jesus falou em Mateus capítulo 21, 21 a 22, né? Capítulo 21, versículo 21 a 22 do Evangelho de São Mateus, Jesus disse, na verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis aquilo que eu fiz com a figueira, que eu sequei a figueira, mas até se a esse monte vocês disserem, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes na oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então Jesus ele diz aí, né, que se tu for um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho
filho de Deus, tiver verdadeiramente a fé cristã, tu vai dar ordem aos montes e os montes vão se precipitar no mar. O Smerdyakov, ele diz, se um missionário ele não tem esse poder, se um missionário cristão ele não tem o poder de estender a mão e fazer com que uma montanha se precipite no mar, então, à luz da Bíblia, ele não é um cristão. Porque ele não tem aquele poder sobrenatural que Jesus deu a entender que todos os cristãos teriam. Então ele não está mentindo, esse missionário cristão que não tem tal poder, ele não está mentindo quando diante da morte ele nega que ele é um cristão. Porque de fato não é, ele não tem o poder que Jesus Cristo deu a entender que daria aos cristãos. Né? Então quer dizer, essas são as várias questões existencialistas, essas são as várias questões teológicas, essas são as várias questões filosóficas que são abordadas nesse livro aqui, os Irmãos Karamazov. É possível que eu tenha me esquecido de alguma coisa, mas se eu me esqueci de alguma coisa, eu vou colocar aqui embaixo nos comentários e vou colocar também na descrição, né, na caixinha ali da descrição do vídeo. Mas assim, o que eu digo para vocês é exatamente isso. Leiam esse livro, Os Irmãos Karamazov, do Fyodor Dostoevsky. Tá? Leiam essa obra. Eu já gostava do Dostoiévski por causa do Noites Brancas e por causa do Memória da Casa dos Mortos. E também por causa da obra, né, O Eterno Marido. Mas essa obra aqui, ela é de arrasar. É a melhor obra de Dostoiévski, sem dúvida. Existem muitos críticos que dizem isso, né, que a melhor obra de Dostoiévski é essa daqui. Né, que o Dostoiévski ele fez várias obras primeiro para depois chegar nessa daqui. Quando ele chegou nessa obra aqui, ele literalmente colocou dentro dessa obra, dentro de uma obra, ele colocou todas as temáticas que até então ele havia abordado apenas em algumas obras. Por exemplo, a questão de se vale ou não a pena matar uma pessoa, que ele já tinha abordado na obra Crime e Castigo, ele coloca aqui, né, fazendo Smerdyakov matar o Fyodor Pavlovich. A questão abordada na obra O Idiota, né, sobre a realidade, a questão de se vale a pena ou não, né, ser uma pessoa honesta na sociedade, se Deus existe, que, se eu não me engano, na obra O Idiota de Dostoiévski também aparece isso. Isso também vai aparecer aqui, né, na conversa entre o Ivan Karamazov e o Alyosha, né, o Alexei Karamazov. Então, quer dizer, essa obra ela aborda exatamente as temáticas de todas as demais obras. A questão da prisão, da vida na prisão, que o Dostoiévski abordou na obra Memória da Casa dos Mortos, né? Memórias da Casa dos Mortos. Ele também aborda aqui quando aparece o Dmitri sendo preso e um pouco da vida de prisioneiro do Dmitri antes que ele fosse julgado no seu julgamento final e fosse definitivamente preso. E no fim ele acabou não sendo porque ele fugiu para os Estados Unidos ao lado da Grutchenko. Mas só naquela conversa ali tu já tem exatamente a mesma temática da obra Memória da Casa dos Mortos, que é aquela obra que fala exatamente sobre como era, né, a Sibéria, né, as prisões na Sibéria, na Rússia, da época dos czares, né. Então, de alguma maneira, isso também aparece aqui. A questão da imaginação, né, do que é a realidade, né, que o Dostoiévski ele abordou na obra Noites Brancas, né, que é um conto pequenininho do Dostoiévski, também aparece aqui de alguma maneira. Né. Então, quer dizer, nessa obra tu tem o All Stars das obras do Dostoiévski, o All Stars temático das obras do Dostoiévski que tu tem dentro dessa obra aqui. Tu tem praticamente todos os temas que Dostoiévski já havia abordado nas outras obras, né. Tu tem todos os temas, de alguma maneira, abordados aqui, em maior ou em menor grau. Né? Então é uma obra fantástica. Fora essa beleza aqui, né? essa capa dura aqui, né? E esses desenhos todos, né? De igreja da Rússia, né? E os contorninhos, né? Isso daqui embeleza e muito, né, o texto. Né? Se o texto ele já é belo devido ao seu conteúdo, né? Tendo essa obra aqui de luxo, digamos assim, tu já tem exatamente um a mais, né? Tu já tem exatamente algo que dá ainda mais vontade da gente ler. Fora esse marcadorzinho de página aqui, né? Que tu não precisa estar pegando um pedacinho de papel para te servir de marcador de página ou tá indo nos lugares à procura de marcador de página. Não, tu já tem, né? Conectado no próprio livro, tu já tem um marcadorzinho de página, né, amarelinho, assim, que daí tu só vai marcando as páginas assim, né, só vai lá, abre, marca a página e deu, né, aí tá ali, ó, marcada a página certinho. Quer dizer, é fantástico.
tá? Eu recomendo e muito que vocês leiam essa obra, tá? Então, leiam essa obra, pessoal, vocês não vão se arrepender. Se você, veja, são 911 páginas. Se você não consegue ler um número muito grande de páginas numa sentada, leia aos pouquinhos. Leia umas 20 páginas por dia, umas 50 páginas por dia, umas 100 páginas por dia. Leia o que você puder, tá? Se você não puder ler 20, leia 10, mas leia. Nem que você leve quase um ano para ler, ou 2 meses para ler, ou um mês para ler, ou umas 2 semanas para ler, não importa, né? Leia essa obra, tá? Leia essa obra, ela vai te levar bastante a refletir. Anote em pedaços de papel ou num caderno velho as questões filosóficas que essa obra for levantando para ti, né? For te desafiando a pensar. Ela desafia bastante a gente a pensar. Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, divulgue, participe. Um forte abraço, até mais.